MXRF11, você acha que vale a pena? Quais fundos imobiliários aí você acha que tem uma verdadeira pechincha? Eu vou falar de 5 fundos imobiliários top que tá na minha carteira e que eu vou aumentar a posição. Do MXRF11, eu acredito que você goste, mas que tem outros melhores no momento, né? O que você acha? Exato. Fundo de papel, a gente tem que ficar cauteloso na hora de comprar. Porque o fundo de papel nada mais é do que a renda fixa. Então, você está comprando fundo imobiliário com a casca de fundo imobiliário, mas o que você está comprando lá dentro? Renda fixa. Renda fixa. Renda fixa. Então, você tem que tomar cuidado, porque renda fixa não valoriza. É aquilo que eu falei, o pré-fixado não valoriza. Então, não pense que a dívida que você comprou, ela vai valorizar. Por que você tem que ter esse drive instalado na sua cabeça para olhar para os fundos de papéis? Porque quando você vai comprar um fundo de papel, se ele tiver com um PVV maior do que 1, a única chance que tem de acontecer é de cair. Não tem como. Bateu 1.1, a chance que tem é de cair. Pode ser que suba? Pode. Mas tá assim, ó, 90% para cair e 10% para subir. O que faz esses fundos imobiliários de papéis mais famosos subirem? Por exemplo, agora o KNCR tá com PVP, mesmo com a queda, o KNCR tá com PVP de 1.03. O que faz esses fundos imobiliários de papéis indexados a dívidas, dívida não valoriza, ter um valor maior do que o seu próprio valor? É só especulação, medo do mercado, que é indexar a taxa, e às vezes confiança no fundo, porque o fundo é muito bom. Então, no caso do MXRF11, hoje ele tá descontado. Eu lembro que tinha gente gravando vídeo, comprando MXRF11 a R$11, cara. Eu falei assim, meu Deus do céu. PVP a 106, 107. Tomara que esses caras que estão assistindo esse vídeo venham pro meu canal também, e aí, vai que salva. Eu fiz um vídeo no meu canal, podem pesquisar lá no Mestre da Riqueza, que eu vendi toda a minha participação de MXRF11 quando o PVP tava 107. Cara, muita gente me xingou. Muita gente me xingou. Loucura. Aí hoje acho que eles vão entender o motivo que eu fiz isso. Eu comprei outros mais baratos na época. Não que eu não gostasse do MXRF11, eu gosto, mas tava muito caro. Exato, né? Exato. O próprio Graham, que foi o mentor do Warren Buffett, ele tem um livrão, né? Um investidor inteligente e tal do Graham. Ele fala sobre isso. A gente não ganha dinheiro porque a gente investe em boas empresas. A gente ganha dinheiro porque a gente investe em empresas descontadas. Boas empresas descontadas. E aí depois foi adicionada boas empresas descontadas. Mas o Graham, inclusive o Warren Buffett, que foi o seu discípulo, ele tinha uma estratégia chamada bituca de cigarro, que ele comprava uma empresa ruim mesmo. Mas a empresa era tão ruim, mas tão ruim, que estava tão descontado que às vezes dava aquela respirada e aí ele vendia. Então o Warren Buffett ele ganhou muito patrimônio com isso. E aí depois a gente adicionou, aqui no Brasil precisa ser descontado e tem que ser boa também, porque aqui no Brasil é arriscado. Então tem que ser empresa boa, descontada e que pague dividendos também, para diminuir um pouquinho o seu... né? Que não esteja lá com a receita... Exato, não esteja amarrada, né? Então você vai ficar... A Bolsa de Valores, ela não é um lugar para você ganhar dinheiro do nada. Você não faz dinheiro surgir do nada. Você pega o seu dinheiro ralado, trabalhado, que é o dinheiro pai que eu chamo, e você casa ele com o dinheiro mãe, que são as empresas. A única coisa que consegue frutificar nesse mundo é a mãe. Então você casa seu pai com a mãe e aí nasce o filhote, que é o dividendo. Aqui no Brasil, a gente precisa tomar cuidado de não investir só pensando no dividendo. Tem que tomar cuidado também para não investir só pensando em desconto. Diferente lá dos Estados Unidos, que a maior parte das empresas, a competitividade é tão alta que as empresas são melhores em longo prazo do que aqui. Aqui a gente tem que tomar esse cuidado. Então a gente tem que juntar tudo, né? Que é uma frase, inclusive, do Barsi, da Luiz Barsi. Eu ganho dinheiro quando eu compro dinheiro. Quando eu compro empresas boas, baratas e que pagam bons dividendos. Esse aqui é o trio que você tem que ter aqui no Brasil mesmo. Ô, Léo... Não, mas quais fundos imobiliários que você acha que está melhores que o MXRF11? Tá vendo tanto que eu converso, né, gente? Eu preciso atenção aqui. Ainda bem que nós temos o André aqui pra lembrar, viu? Aqui já... E nem tô atento. Nem a formar, porque eu converso muito mesmo. O MXRF11, na minha opinião, tem outros fundos imobiliários mais baratos que são de base 10 também. Só pra não complicar, porque às vezes eu falo mais barato, só que ele é base 100, aí o pessoal fala, mas aí é meu... Mas aí não dá pra comparar, né? Então, que dá pra comparar com o MXRF11, que seja base 10, que tá mais descontado e que tem o mesmo papel do MXRF11. Tem um KNSC, Também gosto. ele é diversificado, ele tem metade do seu portfólio em IPCA e metade do portfólio em CDI. Ele não tem taxas altas, então ele é um high grade, é um fundo mais seguro, igual o MXRF11, só que ele tá descontado. Então você vê lá hoje o MXRF11, eu não sei quanto que abriu hoje aí, mas deve estar 0,99 ou 1, deve ter batido 1. E o KNSC deve estar a última vez que eu li, estava 0,93, 0,95 por aí. Tá mais descontado, 5% de desconto. E aí, aqui no caso, você tá comprando uma dívida descontada. A dívida ela não valoriza e ela não desvaloriza. Então, se você comprar a dívida descontada, ela pode fazer a tendência de regressão à média. Ela sempre vai fazer tendência de regressão à média. Se você comprar cara, ela vai voltar. Se você comprar barato, ela vai voltar. Pode demorar, mas volta.
E tem um outro fundo imobiliário também, eu vou citar um de base 10 e um outro de base 100. Tem um de base 10 que é o MCCI. O MCCI também é muito bom, ele é indexado... Mauá, né? Ele é indexado 100% em IPCA. E nesse momento, esses fundos de papel, porque a gente tem uma máxima dentro dos fundos imobiliários que é assim, taxa de juros subiu, o fundo imobiliário de tijolo cai e o fundo imobiliário de papel sobe. Né? Não tem essa máxima? Sim. Porque o fundo imobiliário de papel é indexado a taxa de juros, então se a taxa de juros sobe, ele sobe também. Mas isso não é verdade. Tanto é que caiu agora. Isso não é verdade. Isso só é verdade para os fundos indexados a CDI. Por isso que aconteceu o que aconteceu com o BTCI, com o próprio KNCR. O KNCR se manteve. São indexados a CDI. Então, como o rendimento está só em CDI, tudo bem, aí ele valoriza. Mas os indexados a IPCA, não, eles vão cair quando a taxa de juros subir. Mas por quê? Marcação no mercado, né? Então, quando você indexa o seu investimento ao IPCA mais 7, por exemplo, hoje você está comprando aí IPCA mais 7 no Tesouro Direto, que é loucura também, meu Deus do céu. Tá muito... Mas aí você compra lá seu IPCA mais 7 e a taxa sobe, vamos supor, de 12 para 20. A sua taxa pré-fixada vai subir também. Perde valor, né? E aí você perde o valor do título. Então, no caso, o fundo imobiliário desvaloriza. O papel indexado a IPCA. Quais fundos imobiliários aí você acha que tem uma verdadeira pechincha? Vou falar de qualidade, né? Vou falar de 5 fundos imobiliários top que tá na minha carteira e que eu vou aumentar a posição. Primeiro, o HGLG, mas ele já não tá mais tão descontado. A gente teve o HGLG a R$141. Vocês viram isso? Sim. R$141. No início do ano tava 170, era louco? Era um intervalo muito baixo, né? Então, HGLG, mas ainda com parcimônia agora, porque apesar de estar descontado, ele tem outros que estão mais descontados do que ele. Aí você vê o BTLG, que fez uma compra aí bilionária, foi assim uma das maiores subscrições da face da terra, né, do fundos imobiliários. E aí ele comprou 13 imóveis muito bem localizados, não tem problema nenhum. Um diferencial do BTLG e do HGLG é que eles são pouco expostos a varejo. Por exemplo, o XPLG e a maior parte dos outros fundos imobiliários que estão começando, eles começam com varejo, porque é mais fácil, tem mais gente querendo alugar varejo para guardar estoque e tal. Então é menos industrial. Então você olha o BTLG com uma qualidade muito grande, com PVP de 0,90, é melhor, na minha opinião, em oportunidade, que exige oportunidade, inclusive paga um pouquinho mais de dividendo do que o HGLG, obrigado. Então, ficaria aí BTLG como primeiro lugar, tá ali, não em ordem de importância, tá, galera? Não é em ordem de importância, não. Primeiro, BTLG, que foi o que eu lembrei. Um outro que é muito mal visto, assim, eu não sei o que o pessoal vê de errado nesse fundo imobiliário, mas que, na minha opinião, não tem nada de errado, na verdade só tá melhorando suas estruturas, tá consolidando ainda mais sua maneira de fazer essas compras, que é o RZTR, é um fundo de terras agrícolas. E aí muita gente, eu já vi vídeo no YouTube falando que ele era um fundo de papel. Ele não é fundo de papel. A estrutura dele, ele entrega com call. Só que aí o pessoal não entende muito bem o que é opção, contrato de call e put, aí não consegue entender e pensa que é uma dívida. Não é uma dívida, ele não tem risco de crédito. Imagina só o seguinte, você tem uma fazenda, e aí você quer construir, sei lá, um galpão para tirar leite das suas vacas de maneira automática. Aí eu vou e falo assim, e você chega num cara e fala assim, eu preciso de 1 milhão emprestado. Aí o cara vai e fala assim, eu te empresto 1 milhão, mas você vai me pagar 3 milhões lá na frente. Beleza, aí ele tem essa opção. A outra opção é o RZTR. O RZTR fala assim, eu compro a sua fazenda de você, a fazenda é minha, eu te dou 1 milhão, depois você tem o direito de me recomprar essa fazenda a 2 milhões. Ficou mais barato do crédito. Mas aí eu fico fora da fazenda. Aí o RZTR fala, não tem problema não, meu querido. Eu alugo pra você. Então ele compra a fazenda, dá a promessa de que vai vender depois e cobra o aluguel. Aí o aluguel dele é bem mais caro, porque a obrigação do cara ficar lá. Não é bobo, né? Bobo não é. E aí o cara fica lá. Aluguéis assim, 13%, 12%. E aí, depois ele já travou um lucro de venda, que ele comprou 1 milhão, 2 milhões. Às vezes esse lucro pode não bater inflação e tal, mas ele ajustou isso aos aluguéis. E aí, o pessoal acha que tem risco de crédito. Não tem risco de crédito. Porque se o cara ficar inadimplente, a fazenda é minha, é do RZTR. Ele manda o cara embora. Ele perdeu o contrato, destravou lucro e ainda tem a fazenda, pode alugar para outra pessoa. Então, o RZTR ele tem uma estratégia, essa estratégia que eu tentei explicar de maneira rápida aqui, você vai entender melhor isso lá no relatório gerencial, ou então em algum vídeo do canal, chama Buy to Leaseback, que é comprar para vender de novo depois. E essa estratégia está dando muito dinheiro. O pessoal fala que fundos imobiliários não têm rentabilidade boa, mas é porque eles não sabem analisar. As tiers dos fundos imobiliários, se a gente fecha ano, tá batendo 18%, 20%. Isso é ROI do Banco do Brasil, do Banco Itaú. Então, se for compra de maneira correta, se a gestão está realmente desempenhando, né? O pessoal começa a tirar a taxa de administração da rentabilidade é errada. A própria Ambima proíbe isso. E toda a rentabilidade apresentada já é fora a taxa de administração. Então, pô, a gente tem muitas oportunidades. O RZTR, na minha opinião, tá baratíssimo. Ele vendeu agora uma fazenda justamente por conta desse modelo de negócio. O cara não quis mais, ele fez a venda da fazenda. E ganhou R$12 de lucro por cota. Eu nunca tinha visto um lucro por cota tão alto assim.
já tem um tempo, uns 3 meses, R$ 12 de lucro por cota. Só que vai ser pago parcelado. Aí o pessoal não percebe esse ganho. Então, hoje a cotação que está sendo ali R$ 85, na verdade ela não é R$ 85, já tem um lucro auferido ali. Ela é de R$ 70. Então, o PVP ali que tá de 0,9, 0,86, se não me engano, na verdade ele não tá 0,86, ele tá um 0,8. E era o mesmo fundo imobiliário que estava sendo cotado a 110 há pouco tempo atrás, né? Um ano atrás, o PVP de 1,10. Então, assim, são algumas discrepâncias no mercado, e eu até entendo, porque o mercado brasileiro já é muito ineficiente. Muito ineficiente. Aí você joga pro subnicho, que é fundo imobiliário, que é mais ineficiente ainda, porque tem muita pessoa física. 3/4 das pessoas que investem em fundos imobiliários são pessoas físicas. E novas, né? E novas, que mercado estão entrando novo, né? agora. A maior parte da crescente foi depois ali de 2020. É. Então imagina, o cara não tem experiência, é pessoa física que tem um aporte médio ali de R$ 5.000, não entende muito, né? Isso é a média. Tem um cara que investe R$ 1 milhão, tem um cara que investe R$ 50. Então, imagina só, se você tem conhecimento, eu falo pros alunos, pro pessoal do canal, pra todo lugar que eu vou, ali na esquina eu falo pro cara. Eu vim de Uber, eu falei, cara, você não precisa ser muito bom pra você ficar acima da média, porque a sociedade hoje ela é medíocre. Então, você não precisa ter tanto conhecimento assim pra você sair bem no alfa da média dos fundos imobiliários, das ações. Você só precisa fazer o básico. É porque o pessoal acha que ler relatório gerencial, meu Deus do céu, eu sou um analista agora. Não, era pra ser o básico isso aí, né? Então, não vou fugir, né? Porque eu gosto de conversar muito. BTLG, RZTR, outro fundo de Do HGLG? HGLG, boa. HGLG, RZTR, BTLG, falta 2. 2 fundos de tijolos, e aí agora eu vou usar base 10 também, para poder, né, dar uma democratizada aqui, uma acessibilidade pra galera. Tem 2 fundos de base 10 de tijolos que eu tô acompanhando e que são bons, tá? O Gari 11, que inclusive quero elogiar o pessoal do Gari 11, teve um... Foi muito engraçado isso aí. Eu faço todo mês, eu faço uma live de análise de fundos imobiliários com os alunos. Daí a gente tava analisando o Gari e a gente percebeu que o patrimônio líquido do fundo vinha caindo, mês após mês, mês após mês. A gente ficou sem entender porque que esse patrimônio líquido tava caindo. A não ser que ele tinha alguma compromissada em IPCA e tal. E aí a gente juntou 500 pessoas dos alunos, no pessoal lá do YouTube, e falou assim: vamos todo mundo mandar um relato, vou mandar um e-mail pra gestão pra ver se eles respondem. Nós lotamos a caixa de entrada dos caras lá, aí o gestor entrou em contato. Aí o gestor ligou e falou assim: pô, Léo, que massa, a comunidade muito forte e tal. Vou falar com você que você manda mensagem pra todo mundo que eu não consigo responder esse tanto de e-mail. Aí o pessoal, o gestor do Gari entrou em contato, falou, explicou tudo. Então, assim, cara, os caras são acessíveis. O pessoal do Gari baita gestão, né? acessível. O pessoal realmente tira dúvida. O pessoal é muito gente boa. O gestor lá é muito gente boa. Eu não sei nem se eu conversei com o gestor, não me lembro o nome do cara, mas assim, honrava o que você fez. Eu expliquei bem certinho lá o que aconteceu. O Gari, ele é um fundo híbrido agora, ele era um fundo logístico, chamava Galg, e agora ele é Gari, que ele comprou uns imóveis urbanos, né, de renda urbana. E ele fala, ali dentro do próprio portfólio, ele fez algumas compras muito descontadas na época. Hoje, provavelmente, bateu o preço porque os imóveis caíram de preço, né? Mas se ele segurar isso com os contratos atípicos que ele tem, obrigando o inquilino ou a pagar multa muito alta, que é multa remanescente se sair. Aí, saí, não paguei, fiquei inadimplente, o que vai acontecer? Vai demorar um pouquinho na justiça, mas você consegue recuperar isso aqui de volta. Sim. Só que o que é mais legal dentro desses fundos de logística que tem esses contratos atípicos é que você sente uma segurança maior, porque você desestimula demais o cara a sair. Imagina, cara, você aluga esse local aqui, e aí vamos supor que você paga, sei lá, R$ 30.000 aqui nesse local. Aí você faz um contrato de 10 anos. Se você sair, você tem que pagar o remanescente. Olha a bagunça que você vai arrumar pra sua vida se sair daqui. É melhor pagar os 30 mil por mês e ficar aqui, né? Então, o Gari, ele tem essa segurança, né? Ativos logísticos e ativos de renda urbana com contrato atípico, muito descontado também. O Gari foi o último fundo a cair, você viu? Você percebeu isso? Não acompanho muito o Gari, mas eu gosto bastante, assim, os poucos estudos que eu cheguei a fazer pelo Gari, conheço a gestão também, que é muito boa, muito eficiente, mas não cheguei a acompanhar no dia a dia, eu digo, né? Mas é um belo de um fundo, sim. Ele caiu, ele foi o último a cair. A gente olhava a carteira de fundos imobiliários assim, aí tava tudo vermelhinho e o Gari lá no 0 a 0, ou 0,05. Ele foi o último fundo imobiliário a cair, da crise dos fundos imobiliários ali em dezembro, novembro. E aí ele caiu depois também, ninguém aguenta. É. Ninguém aguenta. E aí, A pressão foi enorme. a pressão estrutural foi não tem como, né, você evitar. Aí seria uma bolinha que vai arrebentar, né? Mas aí ele caiu e tal, hoje ele tá cotado a PVP lá de 0,9, então tá muito barato Tá também. muita coisa barata. Tá pagando quase 14%. Aí você compara o 15% do pré-fixado e o 14% do fundo imobiliário. 13%, eu vou jogar 13% do fundo imobiliário. E isento de IR. Uai, Léo, por que eu vou pegar aqui o fundo imobiliário? Eu vou correr mais risco, aqui eu tô ganhando 15%. Pô, você nem tirou o imposto de renda, né? Nem tirou o imposto de renda ainda.
Então você vai tirar lá, vamos supor que se a gente fosse justo, porque esses 14, 13% dos fundos imobiliários, ele vem mensal. Tem um pagamento mensal, né? Que é o fluxo de caixa. Se a gente fosse fazer isso no pré-fixado lá, se fosse tirar mensal, uma parcelinha, você ia pagar 22.000% de imposto de renda. Normalmente, dentro dos relatórios, eles fazem com payout lá, o gross up que eles chamam, de 15% do imposto de renda. O que eu não concordo, né? Mas é a regra da Ambima. Então, você tira lá 15% de 15, vai dar 1,20. Quase 2. É 1,75. Mais de 2, 2,25. 2,25. Aí então vai ficar 12,25. Enquanto você está ganhando 13 nos fundos imobiliários. E você ainda tem a possibilidade de, comprando pré-fixado, você tem a possibilidade de marcação de mercado. Então dá uma valorizaçãozinha assim. E tem a inflação, né? E tem a inflação que come ali. Os fundos imobiliários, ele repassa a inflação. E os fundos imobiliários, ele ainda tem a possibilidade de ganho de valorização de cota. Você junta... E de aumento É de como se dividendo. fosse a pólvora, né? Descobrir uma pólvora pro seu dinheiro. Você tá comprando um negócio descontado, um negócio que paga isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto, né? Não sabemos quanto tempo vai continuar assim. E ainda tem potencial de valorização. Então, pô, é realmente algo, principalmente para o investidor leigo, que o fundo imobiliário é bem mais simples de analisar. Principalmente para o investidor leigo, você criar uma carteirinha agora para você ganhar muito valorização de cota, que o pessoal fala que não tem fundo imobiliário, vai ter, vocês vão ver. Daqui 2 anos, quando eu vier aqui de novo, vocês vão ver, nós vamos conversar sobre isso. 2 anos não, rapaz. Aqui 5 meses você já tá aí. Já. Amém, se fosse eu ver também. Mas então daqui 5 meses, quando inteirar 2 anos, a gente vai falar sobre isso. E faltou o quinto, né? Faltou o quinto? O quinto é o GGRC. Eu já tava... E logística. GGRC, ele é logística industrial. Então é um fundo base 10 também. Hoje ele tá a 8 e pouco. Ele tava R$11 depois do desdobramento. Aí ele foi para 8 e pouco agora. E os fundos. E ele fez uma subscrição. Porque como que o fundo se alavanca? Ele não pode pegar dívida. Se os fundos imobiliários tivessem a mesma estrutura dos REITs lá nos Estados Unidos, Nossa, meu amigo, nós ia ganhar muito dinheiro agora. Porque nós ia estar posicionado nesses REITs aí. E os REITs, a diferença principal da legislação é porque os REITs eles são empresas. Então eles podem pegar dinheiro emprestado. Os fundos imobiliários, como é algo mais teoricamente feito para democratizar para o leigo mesmo e tal, ele tem na sua legislação que ele tem que distribuir 95% dos dividendos, de todo o lucro oferido no semestre, e ele não pode alavancar. Ele não pode alavancar. Então ele não pode ir lá no banco pegar dinheiro emprestado. Porque imagina só um gestor com um grande potencial de olhar vários imóveis descontados a um crédito, mesmo que seja caro, porque o custo de oportunidade no Brasil é caro, né? Mas mesmo que o crédito seja caro, ele vai lá, pega emprestado e compra, a valorização do imóvel dá 20, ele tem que pagar 12% de taxa, pô, ganhou 8% de lucro. Então a gente não tem essa possibilidade ainda. Você tem lá fora, né? A gente não tem essa possibilidade aqui dentro do Brasil. Mas mesmo assim, imagina, mesmo assim entrega uma valorização maior do que o Ibovespa desde 2014. Se você traça a linha do IFIX e do Ibovespa, o IFIX performou melhor do que o Ibovespa. Então a gente tem realmente muita oportunidade. Só não vê quem não quer, André. Não tem como.